Olá! Vamos estudar hoje sobre uma festa muito importante, a festa de Sukkot, onde a gente tem a mitzvah da Sukkah, a mitzvah das 4 espécies. A gente vai entender o sentido dessas mitzvot e a gente vai também estudar sobre 4 ensinamentos incríveis que essa festa vem mostrar para a gente. Então vamos começar. Como introdução, a festa de Sukkot ela vem nos lembrar 3 itens que são fundamentais no nosso povo. Primeiro, a saída do Egito. A saída do Egito, como a gente sabe, é a base de todo o judaísmo. Porque foi o momento que Deus se revelou para a gente. 10 pragas no Egito, o mar se abre. Acompanha a gente no deserto com o alimento caindo dos céus. E a gente chega no Monte Sinai, onde a gente escuta diretamente a voz de Deus. Segundo item, a nossa passagem pelo deserto, onde moramos em cabanas, casas provisórias. E daí vem essa ideia da gente montar a Sukkah como sendo uma casa provisória. Mas mais do que isso, o terceiro item é para nos lembrar das nuvens divinas que cercavam e protegiam o nosso povo no deserto. Imagina como era insuportável viver no deserto. Imagina como seria 40 anos com o sol nas nossas cabeças. Mas Deus, com a sua grande bondade, Ele protegeu a gente. Ele colocava nuvens que cercavam a gente, protegia daquele sol, protegia também de animais peçonhentos que poderiam ter no meio do caminho, ajudava a gente, guiando e levando a gente para o caminho certo. E a gente lembra na festa de Sukkot não somente a cabana simples, da casa provisória que a gente vivia no deserto, mas também das nuvens que cercavam o nosso povo. Por que não comemoramos Sukkot em Pessach? Uma pergunta um pouco estranha, mas é bastante real. Uma vez que Pessach é a saída do Egito, e logo depois da saída do Egito a gente começou a morar nessas casas provisórias, nessas cabanas, e as nuvens cercaram a gente na saída do Egito. Talvez eu diria para a gente comemorar Sukkot logo após Pessach, ou até mesmo em Pessach. Imagina como seria interessante a gente comer matzá dentro da Sukkah. Lembrando do pão que não deu tempo de fermentar, ao mesmo tempo que a gente já está na Sukkah, lembrando da saída do Egito, que foi dessa forma. Por que a gente comemora Sukkot só agora, no mês de Tishrei, cerca de 6 meses depois? Primeira resposta, para não parecer que fomos para Sukkah por causa do calor. Na época de Pessach, é comum as pessoas saírem de casa, irem para a varanda, pegar um arzinho. E se a gente comemorasse Sukkot e fizesse Sukkah nesse momento, não daria para perceber que é uma mitzvah. Talvez a gente estaria fazendo simplesmente para se refrescar. Mas na época de Sukkot agora, quando a gente comemora no mês de Tishrei, já é uma época que vai começar a época das chuvas. É o momento que todo mundo volta para as casas. E de repente, quando todo mundo volta para casa, a gente sai de casa. Por quê? Porque a gente quer fazer a mitzvah de Hashem, que ordenou que a gente construa a Sukkah. A gente está feliz de poder fazer a mitzvah e a gente demonstra isso para todos. Segundo motivo, proteção especial após Yom Kippur. O normal da Sukkah seria a gente fazer do lado de fora das nossas casas, simplesmente na rua, no lugar onde poderia, em algumas situações, poderia ter algum tipo de risco. E qual é o momento que a gente está totalmente limpo dos nossos erros e que Deus vai com certeza proteger a gente, nada de ruim vai acontecer? É justamente após Yom Kippur, quando a gente está limpo. E por isso Sukkot vem logo após Yom Kippur. Terceira resposta, é muito bonita, é o amor e alegria após dias de temor. A gente está agora no início do ano Rosh Hashanah. Passou Rosh Hashanah e passou Yom Kippur. É o momento de um certo temor, onde a gente sabe que a gente está sendo julgado. Como vai ser o nosso ano? E a gente reza e pede para Deus com todo o coração que escreva a gente no livro da vida. Mas é um momento de temor, de justiça. Só que Deus não quer que a gente vá levar o ano inteiro somente com temor e sentimento de justiça. E por isso, logo depois de Rosh Hashanah e Yom Kippur, vem Sukkot, que é o dia da alegria, o dia do amor que a gente tem que ter a Deus. E a gente está feliz, e a gente está na mitzvah, e logo em seguida Simchat Torah, e a gente dança com a Torá, para que a gente possa levar esse sentimento para o resto do ano. O sentimento de amor e de alegria.
E agora vamos entender um pouco sobre a Sukkah. A Sukkah em si, ela tem uma santidade muito grande. A presença divina está dentro da Sukkah. Como a gente falou que a Sukkah é comparado com aquelas nuvens que cercavam o nosso povo, onde Deus estava ao nosso redor. Nesse momento também na Sukkah, tem uma santidade, uma presença divina muito forte. E por esse motivo, a gente não pode fazer nada que seja desrespeitoso dentro da Sukkah. Lixo, utensílios sujos devem ficar fora da Sukkah. Cuidado também com o que falamos. Dentro da Sukkah não é o momento de ficar falando mal dos outros, palavrão, falar coisas problemáticas, coisas erradas. A gente toma cuidado com o que a gente fala. A gente está presente num lugar que tem muita santidade e que a gente tem que, com certeza, tomar muito cuidado no nosso comportamento estando nesse local, da mesma forma que a gente toma cuidado quando a gente está dentro de uma sinagoga. E agora vamos para o primeiro ingrediente, primeiro item muito importante que a gente aprende da festa de Sukkot, que é a alegria. É a única festa da Torá que está escrito claramente a mitzvah da gente ficar feliz. Você vai ficar feliz na sua festa de Sukkot, e você vai estar somente feliz. Vamos entender como podemos ter alegria se temos que sair de nossas casas. A gente está no conforto das nossas casas, nossas mesas e camas e tal, e de repente Deus manda, sai de casa, vai para uma cabana do lado de fora. De manhã cedo já começa a entrar um pouco de sol, ao amanhecer, de repente se chover, começa a molhar um pouquinho. Como é que eu posso estar feliz saindo de casa? E aqui tem uma mensagem realmente muito bonita para as nossas vidas. Tendemos a pensar que a alegria está no material. Bem, os nossos sábios e falam no Pirkei Avot, quanto mais material a pessoa tem, mais preocupações ela tem. Coelho, Shlomo Amelech, o mais sábio de todos os homens, ele fala que quem gosta de dinheiro nunca está satisfeito com dinheiro. Bem, o Talmud fala que quem tem 100 quer 200, a pessoa que tem 200 ela vai querer 400, e assim não tem fim. A pessoa nunca vai estar satisfeita com o material. E assim começa uma luta e uma coisa doentia atrás do dinheiro. E não é isso que traz a felicidade para a pessoa. Quantas pessoas milionárias a gente conhece que têm depressão, tristezas familiares e 1 milhão de problemas. E às vezes pessoas muito simples e muito humildes, mas que estão sempre com um sorriso no rosto, sempre felizes e de bem com a vida. Aonde está de verdade a alegria e a felicidade? A verdadeira alegria é quando entendemos que o nosso mundo é como uma sukkah, uma moradia provisória, e vivemos uma vida com valores e mitzvot. E é isso que realmente vai nos trazer a alegria. A alegria é quando a gente sai dessa vivência material excessiva, busca incansável pelo material. E a gente começa a viver uma vida com um sentido, fazendo o bem, com valores. E aqui vem um segredo incrível, que é importante a gente entender. Os problemas estão no material e a solução está no espiritual. Por que eu estou falando que os problemas estão no material? Porque a grande maioria dos problemas do nosso mundo é material. É o dinheiro, é a inveja, é o status, é querer o que é do outro, é explorar, é tudo por dinheiro, traições, tudo vai atrás desse sentimento, vontade do material e às vezes do que é dos outros, pensando somente em si. No espiritual é diferente. Para a gente entender isso bem, eu vou trazer o exemplo da vela. Na vela a gente tem a parte inferior, que seria a cera, e a parte superior, que seria a chama. A cera seria comparado com o material. A chama é comparado com o espiritual. Se eu pego a vela e dou a vela para alguém, eu perdi. Se eu quiser de novo essa vela, eu vou ter inveja, eu vou tentar comprar, eu vou tentar adquirir, eu vou perguntar para a pessoa se ela me venderia, talvez eu vou roubar, mas eu não tenho mais. A chama, que simboliza o espiritual, se eu dou para alguém a chama, eu acendo uma outra vela, mas a minha vela continua acesa. O exemplo, por exemplo, de um sorriso.
Eu dou um sorriso para alguém, a pessoa ficou feliz, ela também acendeu um sorriso. E eu não perdi nada. Eu dou palavras bonitas para alguém, eu fico feliz, e aquela pessoa também ficou feliz. Eu ensino Torá, eu estou feliz de ensinar, e a pessoa está recebendo também conhecimento. No espiritual, quando a gente dá, a gente não perde. A gente também ganha. Se eu pego o dinheiro e dou para alguém, eu perdi. Mas se eu transformo meu dinheiro em espiritual, e eu pego esse dinheiro para dar uma tzedakah e fazer uma mitzvah, eu dou com toda a alegria do mundo e eu sinto que eu ganhei, eu não perdi. Esse é o objetivo que a Torá tem nas nossas vidas. É ligar o espiritual no material, trazer valores, de forma que todo o nosso trabalho, todo o nosso dinheiro, todo o nosso material vire espiritual. E a pessoa nunca vai nem pensar em prejudicar alguém. A pessoa que, por exemplo, dá 10% do que ela ganha para tzedakah, essa pessoa nunca vai pensar em roubar ou prejudicar uma outra pessoa. E assim por diante, todas as mitzvot da Torá vêm transformar a nossa vida material em espiritual. Dar um sentido para nossas vidas. Fazer com que a gente viva com muito mais alegria. Sinta muito mais completo. E essa é a primeira mensagem de Sukkot. A alegria. Entender de verdade que a alegria e a felicidade não está no material, e sim quando a gente vive a nossa vida de uma forma espiritual, com valores, com sentido, com objetivo, buscando sempre fazer o bem. Segundo item, muito importante, é a humildade. O orgulho é o pior sentimento que existe no ser humano. Através do orgulho, a pessoa nunca reconhece seus erros, ela nunca melhora, ela não quer escutar os outros, ela não consegue pedir desculpas. Isso traz a raiva e o nervosismo, uma vez que ela não aguenta que mexam com ela, com o ego, com o orgulho que ela tem. Isso acaba destruindo os relacionamentos, acaba atrapalhando no trabalho, acaba com a pessoa em todos os aspectos. É uma das coisas que nossos sábios falam que tira a pessoa da felicidade desse mundo. E na festa de Sukkot a gente tem um problema. Sukkot seria a festa na qual poderia haver o maior sentimento de orgulho e superioridade. Uma vez que é a festa em que trazemos para dentro de casa, a produção do campo. A gente chama Sukkot também de Hag HaAsif. É o momento que o campo já deu toda a sua produção, a gente traz todos os alimentos para dentro de casa, e nesse momento a gente vê o quanto a gente conseguiu. Com todo o trabalho de arar e semear e regar, quanto dinheiro, quanta comida, quantos bens materiais a gente não tem. E nesse momento o coração da pessoa se encheria de orgulho. Eu consegui. Consegui mais do que as outras pessoas, mais do que os meus amigos. Aquele sentimento de orgulho, sentimento que eu tenho muito. E nesse momento, para resolver esse problema, Deus quer dar uma lição muito forte para a gente. Nesse momento, Deus nos mostra que nem mesmo nossas casas nos pertencem. Nos tira de dentro de casa, vai para Sukkot. Entende que você não é melhor do que ninguém. Todo mundo está embaixo do mesmo teto, daquele teto de folhas da Sukkot. Vence o seu orgulho. Se você tem alguma coisa, foi eu que te dei. E dessa forma a pessoa pode trabalhar a humildade. A pessoa mais rica que existe, ela vai estar morando na mesma casa provisória, com o mesmo teto de folhas. Ninguém é melhor do que ninguém. Uma mensagem também muito bonita. Terceira mensagem forte está associada à emuná, a fé. Inclusive a Sukkah, de acordo com a Kabbalah, a gente chama de Tzila de Mehemnuta, a sombra da fé. Por que isso? As nuvens que cercavam nosso povo no deserto os protegiam do sol, animais peçonhentos, e direcionavam para o caminho correto. Simplesmente Deus estava ao nosso redor. Era sombra, ar-condicionado natural, animais peçonhentos, cobras, escorpiões eram colocados para fora, e Deus mostrava exatamente o caminho que a gente tinha que seguir. Isso eram as nuvens que cercavam o nosso povo no deserto. Assim, em Sukkot, reconhecemos que Deus age conosco da mesma forma, nos protegendo, nos guiando, com uma supervisão individual.
Nada que acontece conosco é por acaso. Hashem, como um pai, está sempre cuidando de nós e direcionando nossas vidas, sem a gente perceber. Mas é muito comum a gente perceber e de repente olhar para trás e falar que incrível, se não fosse isso, eu não teria aquilo. Que coincidência, que coisa incrível que aconteceu. E Deus sempre está por trás, direcionando as nossas vidas. Ideia muito forte de emuná, da gente confiar que Deus está sempre conosco, cercando a gente, da mesma forma que as nuvens cercavam o nosso povo. E agora, vamos entrar e explicar um pouco sobre as 4 espécies de Sukkot. Além da gente estar na Sukkah, a gente tem uma mitzvah em todos os dias de Sukkot da gente pegar essas 4 espécies, fazer uma reza e balançar elas. E vamos entender o porquê que se faz isso. Primeira coisa que aparece no Midrash, na Torá oral, é que as 4 espécies elas são comparadas com partes do nosso corpo. E vamos começar a analisar cada uma delas e entender o porquê dessa comparação. E qual é o sentido? Eu vou acrescentar aqui mais uma ideia. Além dessas 4 espécies serem comparadas com partes do nosso corpo, ela tem uma comparação também com o tefilim que a gente costuma colocar. Então vamos agora analisar. Primeiro é o lulav, aquela folha grande e comprida de tamareira. Ela é comparada com a nossa coluna vertebral. E a coluna vertebral, na verdade, esse lulav, ele é comparado também como o tefilim da cabeça. O tefilim a gente coloca na cabeça e as tiras caem pelo resto do corpo. E qual que é a ideia do tefilim? É a nossa cabeça, o nosso racional, está direcionando o resto do corpo, para que a gente possa agir e viver da forma correta. E acima do nosso racional tem o tefilim, que é o nome de Deus, os ensinamentos de Deus que tem que entrar no nosso racional, para que a gente haja da forma correta. Assim também é o lulav, a coluna vertebral que conecta a nossa cabeça, o crânio, com o resto do corpo. Segundo é o etrog, que ele é parecido com o coração. Essa fruta amarela que a gente está vendo, ele é parecido com o nosso coração e ele é comparado também com o tefilim do braço. Porque o tefilim que a gente coloca no braço, a gente coloca ele na diagonal, direcionado aos nossos corações. Para quê? Para que a gente possa direcionar as nossas vontades, os nossos desejos, da forma correta. Vencer desejos errados. Essa é a ideia do tefilim, estar direcionado com o coração. E essa é a ideia do etrog também. Que a gente quer que também nossos corações estejam direcionados da forma correta, querendo o bem, direcionados com a vontade de Deus. Terceiro é o hadas. O hadas, ele tem várias folhinhas pequenas que parecem com os nossos olhos. E isso também é comparado com o tefilim. Como a Torá fala para a gente que o tefilim ele tem que estar acima da cabeça, mas ele precisa estar entre os olhos. Por que entre os olhos? Porque os olhos são as portas das nossas vontades. O Talmud fala que tudo começa nos olhos. O olho vê, o coração começa a desejar, e aí a pessoa acaba errando. E por isso a gente precisa tomar cuidado o que a gente olha, o que a gente deseja. Não é à toa que no Shema Israel, Deus fala para a gente, Velot taturu, acharei levavchem ve'acharei enechem. Não errem atrás dos corações e atrás dos olhos de vocês. E por isso a gente também segura o hadas, que tem o formato dos nossos olhos, mostrando que a gente deve tomar cuidado do que a gente olha, porque através dos olhos vem o desejo para os nossos corações. Por último, a aravá, que ela tem uma folha um pouco mais comprida, que é parecido com a nossa boca. A Torá diz, para colocarmos o tefilim, para que as palavras de Torá permaneçam em nossas bocas. Quando a gente coloca o tefilim na cabeça e no braço, a gente se cuida. Não é o momento da gente pensar besteira, falar besteira. Nesse momento a gente está rezando, está falando coisas boas, está pedindo para Deus, estudando Torá. A gente está cuidando das nossas bocas. A nossa boca é uma arma muito forte. Pode machucar demais. Pode prejudicar muito.
E a gente tem proibições muito fortes da Torá relacionadas com a nossa boca. A proibição de falar mal dos outros, proibição de lachonará, proibição da gente machucar, proibição inclusive da gente comer coisas que não deve comer. E dessa forma a gente está direcionando tanto o nosso coração, o nosso racional, os nossos olhos e a nossa boca, para que a gente possa viver a vida com o significado, da forma correta, vivendo a vida de acordo com a forma como Deus orienta a gente na Torá. E aqui vem o quarto item muito importante que a gente aprende de Sukkot. A união. A união é fundamental e através da humildade, esse seria o primeiro passo para a gente atingir a união. Quando a gente entende que a gente não é melhor do que ninguém, quando a gente sai das nossas casas, quando a gente está embaixo do mesmo teto, quando a gente entende que o nosso mundo é passageiro, a gente começa a ter uma união mais forte. Mas além disso, as 4 espécies, elas dão para a gente uma mensagem bonita também de união. As 4 espécies simbolizam a união de todas as partes do nosso povo. O etrog, que é aquela fruta, ela tem cheiro e gosto. O cheiro, nossos sábios comparam com bons atos, e o gosto, nossos sábios comparam com a Torá. Simbolizam a parte do povo que tem bons atos e que também tem a Torá. O Hadass, ele tem cheiro, mas não tem gosto, simboliza as pessoas que têm bons atos, mas não têm Torá. O Lulav tem gosto, mas não tem cheiro, pessoas que têm Torá, mas sem bons atos. E a Aravá, por último, não tem nem cheiro nem gosto, pessoas que não têm nem bons atos e nem Torá. E para a gente cumprir a mitzvah, a gente precisa unir a todas essas espécies. E não importa agora se a pessoa tem Torá ou não tem Torá, se ela é religiosa, se ela não é religiosa, se ela tem bons atos, se ela não tem bons atos. Sempre a gente precisa estar unido. Unido com o sentimento de ser um povo, onde um sempre vai ajudar o outro. Essa união ela é fundamental. E agora que a gente já venceu o orgulho, a gente pode poder se unir com as 4 espécies juntas. E dessa forma a gente consegue ter uma alegria muito grande perante Deus. Agora vamos entender o sentido mais profundo que tem por trás dessas 4 espécies. Um grande sábio, o Hidá, ele fala que essas 4 espécies são como se fosse o cetro do rei. Por que isso é importante para a gente? O cetro do rei, no caso, seria como se fosse o cetro de Deus. E vamos entender o sentido que tem por trás disso? São 4 espécies que não têm um anjo intermediário. Aparece no Talmud que para toda planta nascer, Deus manda um anjo, uma força espiritual que faz com que aquela planta nasça. E o Hidá fala que tem 4 espécies, que são justamente essas 4 espécies de Sukkot, que não tem um anjo intermediário. E que quando ela vai crescer, vem Deus diretamente e faz com que ela cresça. Isso é chamado do cetro do rei. E a grande pergunta é, quem pode segurar o cetro do rei? Quem pode pegar, por exemplo, a coroa do rei? A princípio, a pessoa que pega o cetro ou a coroa do rei deveria receber pena de morte. E o rei não pode abrir mão da honra dele. Assim fala no Talmud, para não virar um oba-oba no país, o rei ele não tem possibilidade de abrir mão da honra dele. Então ninguém poderia pegar o cetro do rei. Por outro lado, no Talmud fala que o pai ele pode abrir mão da honra dele. E por isso a única pessoa que pode pegar o cetro do rei ou a coroa do rei é o filho do rei. E agora a gente está começando a entender o que é Sukkot. Enquanto em Rosh Hashanah e Yom Kippur, dias do julgamento, a gente estava falando de Deus como ele sendo o rei. Agora em Sukkot a gente fala para Deus que ele é o nosso pai. Agora é o momento da bondade e piedade. Segurar o cetro do rei é mostrar a Hashem, ele é o nosso pai. Isso é muito forte. Tão forte que a gente vai ver agora o motivo de por que a gente precisa balançar essas 4 espécies. A gente costuma pegar as 4 espécies e fazer uma brachá, e depois que a gente faz a brachá, a gente balança para todos os lados.
para frente, trás, direita, esquerda, cima, baixo. Por que a gente balança? Primeira explicação que aparece no Talmud essas 4 espécies são como se fosse uma flecha nos olhos do Satã. O Satã é o anjo que ele quer nos acusar, falar sobre os nossos erros, ver tudo de errado que a gente fez. Só que quando esse anjo vê que a gente está segurando o cetro do rei, e que nós somos os filhos do rei, que Deus ele é o nosso pai, nesse momento ele vai embora. Ele não consegue mais acusar a gente. E essa é a forma também da gente mostrar como um sinal que nós vencemos o julgamento. Hashem é o nosso pai. O Satã ele não consegue acusar a gente. E a gente balança isso com alegria, mostrando que Deus que está em todos os lugares, direita, esquerda, frente, trás, cima, baixo, ele está conosco, ele é o nosso pai. Terceira explicação, a gente reconhece que tudo é de Deus. E por último, está escrito que isso afasta também o vento, o orvalho prejudicial, nos 4 cantos do mundo, trazendo bem para toda a humanidade. Vamos agora para leis práticas de Sukkot, de forma bem resumida. A Sukkah não é apenas uma simples cabana como qualquer outra. Existem várias leis referentes à sua construção, para que ela seja realmente uma Sukkah Ksherá, adequada, onde possamos cumprir todas as mitzvot do Hag. Por isso, aquele que não é especialista no assunto não deve construí-la sozinho, sem a orientação de um rabino. Caso contrário, a pessoa poderá estar fazendo apenas um simbolismo e não cumprindo a mitzvah. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Tá? Infelizmente, as pessoas vivem muito o judaísmo de forma simbólica, e a pessoa faz qualquer tipo de sukkah e acha que estaria fazendo a mitzvah, e muitas vezes a pessoa não está. Tem leis específicas de como construir, e é importante a gente sempre perguntar para que a gente possa fazer da forma correta. Comer e dormir na sukkah. Durante a festa de Sukkot, a sukkah passa a ser a nossa casa. Temos a obrigação de comer e dormir na sukkah. Aqui vale frisar que a mitzvah da sukkah e dos arbat minim é tanto para homens quanto para mulheres. E os dois costumam realmente fazer essa mitzvah. Tem uma pequena diferença. O homem, se ele não faz, ele está deixando de cumprir o mandamento direto de Deus, e ele teria uma certa cobrança por isso. A mulher, se ela deixar de fazer, ela não teria essa cobrança. Mas se ela fizer, ela está fazendo uma mitzvah igual ao homem. Então vamos agora entender como fazer essa mitzvah. É uma mitzvah da Torá comer pelo menos 28 gramas de pão dentro da sukkah, nas 2 primeiras noites de Sukkot. Mas o ideal seria comer um pouco mais de 56 gramas. Ou seja, as 2 primeiras noites de Sukkot é importante a gente se esforçar para ir a Sukkah e cumprir essa mitzvah. Durante os outros dias de Sukkot, eu não tenho a mitzvah da Torá de comer na Sukkah. Se eu quiser comer outras coisas que é permitido eu comer fora da Sukkah, eu poderia comer fora da Sukkah. O principal é nas 2 primeiras noites a gente se esforçar para cumprir essa mitzvah. Antes de comer na Sukkah, deve-se ter as seguintes intenções. Cumprir a mitzvah da Torá de sentar e comer na Sukkah. Cumprir essa mitzvah em lembrança à saída do Egito. E cumprir essa mitzvah em lembrança às nuvens que cercavam e protegiam nosso povo no deserto. Essas são as intenções que a gente deve ter quando a gente come na Sukkah nas 2 primeiras noites. Comer fora da Sukkah. Nos outros dias de Sukkot, é permitido eu comer fora da Sukkah. A pergunta é o que eu posso e o que eu não posso. É proibido comer fora da Sukkah um alimento preparado à base de farinha dos 5 cereais, trigo, aveia, cevada, centeio e espelta, como, por exemplo, biscoitos, pães, bolos, macarrão e etc., numa quantidade superior a 56 gramas. Isso é um problema. Por outro lado, se eu quiser comer na minha casa arroz, feijão, carne, ovo, peixe, queijo, legumes, verduras, bebidas, tudo isso não teria problema eu comer fora da Sukkah.
Mas nas 2 primeiras noites de Sukkot é importante que eu vá comer sim na Sukkah. Como a gente já falou, a mulher não tem essa proibição. E se ela quiser comer essas coisas fora da Sukkah, ela não tem essa proibição, mas se ela quiser comer dentro da Sukkah, ela vai sim fazer uma mitzvah especial. As 4 espécies, devemos cumprir a mitzvah das 4 espécies em todos os dias de Sukkot, exceto no Shabat. A mitzvah deve ser feita de dia e não à noite. É claro que muitas pessoas não têm as 4 espécies em casa para fazer a mitzvah. É importante tentar ir na sinagoga, ir na sukkah, falar com algum rabino de forma que possa cumprir essa mitzvah. Normalmente as pessoas que vão numa refeição na sukkah durante o dia, sempre vai ter alguém com as 4 espécies que pode emprestar. Essa mitzvah entra no lugar do tefilim durante Sukkot. Durante todos os dias de Sukkot, a gente não coloca tefilim, mas a gente tem a possibilidade de cumprir a mitzvah dessas 4 espécies. Assim como a Sukkah, também as 4 espécies possuem muitas regras e detalhes, como por exemplo quando as folhas caem ou secam, e devemos perguntar a uma autoridade rabínica sobre a kashrut das 4 espécies. No decorrer do Hag, se vai tendo alguma dúvida ou algum problema, a gente pergunta, está kasher, está válido, caiu uma folha, caiu 2 folhas. E assim a gente vai podendo se preocupar de cumprir a mitzvah todos os dias de Sukkot. Para finalizar, resumindo rapidamente os 4 valores que são muito importantes da gente adquirir durante essa festa. Primeiro é a felicidade, entender que a alegria e a felicidade verdadeira não está no material, e sim no espiritual. A nossa humildade, entendendo que, na verdade, nem a nossa casa não é nossa, tudo Deus nos deu, e nós não somos melhores do que ninguém. A fé, acreditar como Deus está junto conosco a cada instante, protegendo, guiando, dirigindo nossas vidas. E a união que a gente tem que ter com cada um, simbolizado pelas 4 espécies, através da humildade que a gente adquire através da Sukkah. Ezrat Hashem, que a gente consiga realmente colocar esses valores de uma forma muito forte nos nossos corações e que a gente tenha um Hag Sameach,